Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com mais uma cabine de um filme que meio que era esperado e não era, pelo menos para quem lê o livro, no meu caso, fica aquela questão de curiosidade, não necessariamente a vontade de ver a obra na grande tela, e aquela curiosidade, afinal de contas estamos falando de um filme que é a sequência, no caso o livro também, de um dos maiores clássicos, se não for ali um top 3 dos clássicos de filme de horror, baseado na obra do mestre do horror Stephen King, dirigido por um dos grandes mestres do cinema, Stanley Kubrick. Estou falando lá do Iluminado e aqui, Doutor Sono, sim. É aquela história, gurizada. Fica aquela expectativa do que a gente pode ter, o que a gente não vai ter, como que vai ser isso, afinal de contas, como eu disse, é uma coisa muito gabaritada o que a gente está falando aqui. Uma grande adaptação de um grande livro por um grande diretor, com um grande ator, que é o Jack Nicholson, e mesmo assim, com todos esses ingredientes, o criador da história, Stephen King, não ficou satisfeito. Fez um filme lá, ajudou a produzir um filme lá na década de 90, um filme feito para a TV. Era um recurso muito usado. Inclusive, se eu puder já deixar uma dica, tem Silent Slot. Eu não sei como é que ele ficou em português, mas dá pra achar ele aí. É muito bom, adaptação de um grande livro aí também do Stephen King, então já fica uma dica. E aí aqui, no Doutor Sono, eu já vou fazer a sinopse rapidamente. A gente acompanha o Danny, sim, o grande Danny lá, o garotinho, que era perturbado lá no hotel e tal, foi perseguido pelo próprio pai com um machado. Como que ele conseguiu sobreviver ao trauma que ele passou quando criança? Tomando todas e injetando umas drogas muito doidas. Então ele se torna meio que um homeless, no caso, né? Ele vira ali um morador de rua, um sem-teto, vivendo de bicos aqui e acolá. Ao passo que, depois de uma noitada muito doida com uma mulher, ele resolve que vai embora, vai para o norte lá do estado, tentar uma nova vida, tentar fugir dele mesmo, como ele mesmo diz, para o seu novo amigo que ele faz lá na cidade. E ao mesmo tempo, a gente acompanha a história de uma garotinha que parece ter os mesmos poderes que o Danny manifestou quando criança. E descobrimos que é um clã, um culto muito doido que busca essas crianças que têm esses poderes para prolongar as suas vidas. Então a gente tem aqui um ingrediente muito interessante, um aprofundamento do que a gente viu lá no Iluminado, sem necessariamente ter alguém explicando todos os pormenores. O filme ele não comete esse erro de ter alguém que vai te dar um tutorial para entender o que está acontecendo. Temos aqui, nas atuações, talvez o melhor elemento do filme. Ian McGregor está inacreditável no papel. Gostei muito do que ele entregou na tela. Ele realmente te vende a ideia de um adulto que teve uma infância muito traumática e que é na bebida que ele vai encontrar o recurso para conseguir descansar, relaxar, esquecer um pouco dos problemas, mas ele ainda enfrenta alguns problemas como adulto. Talvez o grande problema do filme seja algo que eu já ouvi críticas sobre o diretor Mike Flanagan. Quem não está associando o nome à pessoa, ele é o diretor do Maldição lá, Residência Hill, que foi uma adaptação também de um livro. Já tinha também tido uma adaptação de filme, no caso, é um filme do começo dos anos 2000, salvo engano. Tem lá Owen Wilson, o Liam Neeson também está no filme, então assim, tem um elenco lá meio estranho. O filme não é de todo ruim, mas a adaptação para Netflix que chamou mais atenção. A galera meio que pagou pau ali pro trabalho do cara. Mas o Mike ele tem um pequeno problema que é ritmo. E aqui o filme ele começa com um ritmo muito bom, me agradou o começo do filme. Apesar de ele buscar recursos nos sustos muito previsíveis, tu sabe o que vai acontecer, tu já tá esperando aquilo acontecer, mas ainda assim são bem construídos, eles são bem colocados no filme, digamos assim. Talvez só a execução não tenha sido das melhores, mas o filme ele começa a perder fôlego no seu segundo ato, e ali é um ato que é longo. Mas, cara, ele é muito longo. O filme tem 151 minutos. A gente tá falando de mais de 2 horas de filme. Para algo que eu não sei se era necessário toda essa demora. Não sei se precisava de tantos planos longos,
sem diálogo. Eu vou. Não é spoiler, mas tem um momento ali de uma viagem astral que uma personagem está fazendo que eu entendo a importância de alongar essa cena. É um horror fantástico que a gente está tendo aqui. Não é um horror necessariamente psicológico. Então vai ter o sobrenatural atuando, coisa e tal. Então essa viagem astral é interessante que ela seja alongada para tu ter ideia da dimensão do poder, de como que ele está sendo manifestado e tudo mais. Isso eu entendo, mas uma outra cena, por exemplo, que não precisava ser tão alongada como foi, é a cena de um, digamos, desenterro de uma cova. Ela é muito longa. Não há muito. Tem uma historinha que é contada ali pra encher linguiça enquanto tá acontecendo, e ela é bem feita, mas o restante da cena tu fica assim, tá. Olha, eles vão chegar no Japão daqui a pouco, tanto que eles estão cavando. Então, assim, tem algumas cenas que eu acho que elas não precisavam de tanta enrolação. Ao passo que algumas boas cenas que estão acontecendo, elas estão te pegando, te prendendo a atenção, elas são muito rápidas. Então, assim, tem lá o enfrentamento da Abra, que é a nova menina que tem os poderes tipo do Danny, enfrentando lá a antagonista, Rosie, que é maravilhosa, atriz sensacional, ótima atuação, ela te ganha fácil. Cara, teria sido incrível se fosse um pouco mais longo ali, questão de 2, 3 minutos a mais. Eu adoraria ver aquele embate um pouco mais alongado, por exemplo, enquanto que outras cenas não precisavam. Há muita coisa de... é muito fácil as coisas. As pessoas aceitam as coisas de maneira muito fácil. E isso me tirou muito do filme, porque tem algumas situações que tu não acredita que a pessoa simplesmente... Tá bom, eu vou por ali então, eu vou seguir esse caminho porque ele me agrada. Por alguma razão, eu gostei disso aí. Não faz sentido. Então, assim, tem algumas questões ilógicas que, se levassem a um questionamento e fossem bem trabalhados esses questionamentos, agregariam mais peso para as decisões que são tomadas durante o filme. Então é uma questão de roteiro, eu não queria dizer falho, mas com uns buracos assim que eu acho que poderiam ter sido preenchidos com 2 ou 3 linhas de diálogo que seriam melhor aproveitadas do que as outras cenas que são alongadas de maneira desnecessária. Como eu disse lá no começo, os sustos eles são muito antecipados, eles são muito fáceis. Quem já está acostumado com terror, eu acho difícil levar algum susto durante o filme. Teve um susto lá que eu vi que a galera deu uma reagida, eu cheguei um pouquinho atrasado, então eu sentei lá na frente, enfim, mas não teve nada ali que me pegou, não teve nada que eu não pudesse pensar, tá, vai acontecer isso. E alguns sustos são belas surpresas, que agradam. Mas eu acho que no final é muito difícil, e isso é um erro da minha parte. Agora eu estou me autocriticando aqui, não é o filme. É muito difícil tu ir pro cinema, e aí eu vou fazer um link com o Exterminador do Futuro, o Dark Fate, o Destino Sombrio. É muito difícil tu ir pra um filme e pensar, tá, é a sequência do Iluminado. E tu não elevar a tua expectativa. É a mesma coisa que o Exterminador do Futuro. Tu teve o 3 fraco, o 4 e o 5 esquecível e horrível. E aí quando chega o James Cameron e fala, não, a sequência direta do 2, tu fala, bom, é um dos melhores, se não for o melhor filme de ação produzido na década de 90. Esse vai ser inacreditável. Tem boas cenas de ação, mas não é inacreditável. Talvez eu não assista de novo. Já o Exterminador do Futuro 2, sempre que passa eu paro pra ver um pouquinho. O Iluminado é a mesma coisa. Ele é muito inacreditável. Ele, pra sua época, ele foi um divisor de águas. Se tu não assistiu ao filme, tem algum medo, algum trauma, alguém te falou que o filme era pesado e tudo mais, realmente ele é. Ele trabalha o horror psicológico de uma maneira muito singular. Ele foi um dos primeiros a fazer daquela forma como ele faz. Além do esmero técnico do Kubrick, movimentação de câmera e tudo mais. Mas ele foi muito revolucionário, ele é um filme muito inesquecível, ele é um filme muito pesado, ele é necessário para que o terror que a gente gosta hoje exista, ele precisou acontecer lá atrás. O mesmo eu não posso falar de Dr. Sono. É triste isso, porque ele não é ruim, mas ele também não é bom, tá ligado? Tipo assim,
Bem, é muito provável que de semana que vem eu já não vou mais me lembrar do filme. E eu tô falando de um filme de 151 minutos. É muita coisa, é muita informação. E ao mesmo tempo, durante o filme, tu já esqueceu boa parte do que tá acontecendo. Porque foi o que eu falei, ele perde o ritmo, ele se perde no ritmo que ele emprega de maneira lenta e desnecessária, que acaba com a graça. E aí o final, sem querer estragar a experiência de vocês, e eu não vou dar spoiler, mas ele vem com um fanservice tão desnecessário, ele tenta trazer coisas ali que não precisavam estar acontecendo, que eu me questiono assim, tá, pra quê? Tá ligado? Pra que isso? Pra que ele alongou tantas cenas pra chegar nessas aqui e fazer esse fanservice desnecessário? Não precisava, não há nada que me convença. Saindo da cabine, eu parei pra ler umas 2 ou 3 críticas, acho que foi do Guardian e do Independent. E eu fiquei meio assim, tipo, tá, legal, não sou o único no mundo que achou isso, sabe? Mas assim, eu acho que não agrega, assim. Tu tem bons atores ali, tu tem boas entregas para os papéis, tu tem uma história que poderia ter sido muito melhor desenvolvida e melhor conduzida, e um final que não precisava daquele fanservice totalmente desnecessário, e ele carrega um peso gigantesco. O filme ele tem vida própria? Tem. Se tu não assistiu Iluminado e quer tentar assistir esse filme, não tem problema. Ele vai te lembrar o que aconteceu no Iluminado. É óbvio que se tu assistiu há pouco tempo, tu vai ter melhores lembranças de tudo que o Danny passou e vai entender algumas referências de movimentação de câmera, ângulos, trilha sonora, coisa e tal. São bem poucas, mas tem. Mas se tu não assistiu, tu pode ver. Ele tem uma vida própria, ele tem uma história própria, ele tem um começo, meio e fim. Então tu não precisa ficar preocupado em eu preciso saber da história, eu preciso ler o livro. Vai te enriquecer, talvez diminuir a tua nota em relação ao filme, mas ele não me agradou definitivamente, assim. É muito triste, porque é muito difícil tu desligar a tecla da expectativa, uma vez que o material original é muito bom, o livro é muito bom, bem acessível para quem tem um pouco de receio de ler Stephen King. Pode começar com esse livro porque ele é muito, pelo menos do meu ponto de vista, muito tranquilo, assim, ele não é tão pesado e carregado quanto é o Iluminado. E o filme é a mesma coisa, ele não é tão pesado, não é tão carregado, tanto que ele não pega pesado nas questões que ele poderia mostrar um gore, ele poderia mostrar um splatter, tem um pouco de violência gráfica, mas é muito pouco perto do que a gente está acostumado a filmes mais recentes de horror, como questão de Hereditário. Eu sempre cito Hereditário porque ele, pra mim, assim, se tu assistiu Hereditário, tu consegue assistir quase qualquer coisa que é produzida no cinema de horror hoje, porque ali é um refino e tudo mais, mas tem o gore, né? Afinal de ter uma cabeça decepada antes do segundo ato do filme. Então, assim, nota, resumo da ópera. Boas atuações, desperdício dessas boas atuações, na minha opinião. Ele tinha uma responsabilidade muito grande e, pelo menos pra mim, não superou as expectativas. Nota 6. Não dá pra dar mais do que 6. Se eu pudesse fazer uma lobotomia e esquecer de Iluminado e reassistir esse filme, eu acho difícil mesmo que eu desse mais do que 6. Então é isso, eu espero que eu não tenha decepcionado quem gostou muito do filme. Deixa nos comentários o que tu achou, se tu já assistiu, coisa e tal. Se tu vai assistir, qual é a tua expectativa, se tu já leu o livro, se tu não leu o livro, coisa e tal. Se tem uma dica que eu possa te dar, caso tu não tenha assistido Iluminado, sendo muito sincero, assista esse e depois assiste o Iluminado. Tanto o do Kubrick quanto a versão de 1990, acho que é 94, se eu não me engano, que é muito boa também, vale muito a pena. Só não tem o Jack Nicholson, monstro do cinema, mas é muito boa também, vale muito a pena. E é isso então, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixem nos comentários o que tu achou, deixa o teu like, por favor, isso faz toda a diferença para que o vídeo chegue a mais pessoas. E procure nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também lá no LinkedIn, onde tu pode mandar os teus recados diretamente para nós, que a gente faz o possível para responder e atender às suas solicitações. É isso então, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Até mais, valeu, falou!